Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita, de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico-filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os dois caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita, então, aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Então, temos aqui alguns escritos. Eu me entrego porque eu confio meu sentir em algo que eu estou interagindo. Peça cósmica, sentir, tapas, sentir, pensar, sentir e agir. Observe-se, dar conta, confie em algo. O que trava sua ação é a preguiça, é a morbidez. Existe algo em você que não tem você, é você. 7º verso do capítulo 5º, Flor de Lótus, crescer em direção à luz, atravessando a própria lama, pureza, desapego, sabedoria. A contaminação escorrega na flor de lótus, é a sabedoria. Verso 11. Nossa, muito lindo tudo isso.
Professor Rode, filósofo, educador e escritor brasileiro, nasceu em 1893, faleceu em 1981. Possui um currículo notável, formado em universidades europeias em filosofia, teologia e ciências naturais. Roden transcende a teologia eclesiástica e a filosofia oficial, tornando-se um pensador além de seu tempo. Roden escreveu cerca de 60 obras sobre filosofia, religião e ciência, dominando várias línguas, inclusive o latim, o grego, traduziu 3 livros sacros. Traduziu os 3 livros sacros da humanidade, o Novo Testamento, Bhagavad Gita de Krishna e o Tao Te Ching. Por mais de um ano conviveu com Einstein. Roden falava muito bem o alemão. Na Universidade de Princeton, quando lançou a base para a sua filosofia universal. Ele é maravilhoso, hein? Vamos ver com quantos anos que ele morreu. Você morreu com 93 anos. Morreu bem idoso. Então, nós iniciamos hoje esse livro, Bhagavad Gita. Falamos um pouco sobre o professor Roden, citamos alguma coisa sobre a essência do Bhagavad Gita, que é a sublime canção, a sublime canção. Então vamos guardar bem isso na memória. Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os 2 caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita, então, aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino,
mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás roda a luta de Arjuna, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Então, temos aqui alguns escritos. Eu me entrego porque eu confio meu sentir em algo que eu estou interagindo. Peça cósmica, sentir, tapas, sentir, pensar, sentir e agir. Observe-se, dar conta, confie em algo. O que trava sua ação é a preguiça, é a morbidez. Existe algo em você que não tem você, é você. 7º verso do capítulo 5º, flor de lótus, crescer em direção à luz, atravessando a própria lama, pureza, desapego, sabedoria. A contaminação escorrega na flor de lótus, é a sabedoria. Verso 11. Nossa, muito lindo tudo isso. Professor Rode, filósofo, educador, escritor brasileiro, nasceu em 1893, faleceu em 1981. Possui um currículo notável, formado em universidades europeias em filosofia, teologia e ciências naturais. Roden transcende a teologia eclesiástica e a filosofia oficial, tornando-se um pensador além de seu tempo. Roden escreveu cerca de 60 obras sobre filosofia, religião e ciência, dominando várias línguas, inclusive o latim e o grego. Traduziu 3 livros sacros. Traduziu os 3 livros sacros da humanidade, o Novo Testamento, Bhagavad Gita de Krishna e o Tao Te Ching. Por mais de um ano conviveu com Einstein. Roden falava muito bem o alemão. Na Universidade de Princeton, quando lançou a base para a sua filosofia universal. Ele é maravilhoso, hein? Vamos ver com quantos anos que ele morreu. Você morreu com 93 anos. Morreu bem idoso. Então, nós iniciamos hoje esse livro, Bhagavad Gita. Falamos um pouco sobre o professor Roden, citamos alguma coisa sobre a essência do Bhagavad Gita, que é canção, a sublime canção, a sublime canção. Então, vamos guardar bem isso na memória.
Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita, de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico-filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os dois caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita, então, aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Então, temos aqui alguns escritos. Eu me entrego porque eu confio meu sentir em algo que eu estou interagindo. Peça cósmica, sentir, tapas, sentir, pensar, sentir e agir. Observe-se, dar conta, confie em algo. O que trava sua ação é a preguiça, é a morbidez. Existe algo em você que não tem você, é você. 7º verso do capítulo 5º, flor de lótus, crescer em direção à luz, atravessando a própria lama, pureza, desapego, sabedoria. A contaminação escorrega na flor de lótus, é a sabedoria. Verso 11. Nossa, muito lindo tudo isso. Professor Roden, filósofo, educador e escritor brasileiro, nasceu em 1893, faleceu em 1981. Possui um currículo notável, formado em universidades europeias em filosofia, teologia e ciências naturais. Roden transcende a teologia eclesiástica e a filosofia oficial, tornando-se um pensador além de seu tempo. Roden escreveu cerca de 60 obras sobre filosofia, religião e ciência, dominando várias línguas, inclusive o latim, o grego, traduziu 3 livros sacros.
traduziu os 3 livros sacros da humanidade, o Novo Testamento, Bhagavad Gita de Krishna e o Tao Te Ching. Por mais de um ano conviveu com Einstein. Roden falava muito bem o alemão. Na Universidade de Princeton, quando lançou a base para a sua filosofia universitária. Ele é maravilhoso, hein? Vamos ver com quantos anos que ele morreu. Você morreu com 93 anos. Morreu bem idoso. Então, nós iniciamos hoje esse livro, Bhagavad Gita. Falamos um pouco sobre o professor Roden, citamos alguma coisa sobre a essência do Bhagavad Gita, que é canção, a sublime canção, a sublime canção. Então, vamos guardar bem isso na memória. Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita, de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os 2 caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita, então, aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções,
que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Então, temos aqui alguns escritos. Eu me entrego porque eu confio meu sentir em algo que eu estou interagindo. Peça cósmica, sentir, tapas, sentir, pensar, sentir e agir. Observe-se, dá conta, confie em algo. O que trava sua ação é a preguiça, é a morbidez. Existe algo em você que não tem você, é você. 7º verso do capítulo 5º, flor de lótus, crescer em direção à luz, atravessando a própria lama, pureza, desapego, sabedoria. A contaminação escorrega na flor de lótus, é a sabedoria. Verso 11. Nossa, muito lindo tudo isso. Professor Rode, filósofo, educador, escritor brasileiro, nasceu em 1893, faleceu em 1981. Possui um currículo notável, formado em universidades europeias em filosofia, teologia e ciências naturais. Roden transcende a teologia eclesiástica e a filosofia oficial, tornando-se um pensador além de seu tempo. Roden escreveu cerca de 60 obras sobre filosofia, religião e ciência, dominando várias línguas, inclusive o latim e o grego. Traduziu 3 livros sacros. Traduziu os 3 livros sacros da humanidade, o Novo Testamento, Bhagavad Gita de Krishna e o Tao Te Ching. Por mais de um ano conviveu com Einstein. Roden falava muito bem o alemão. Na Universidade de Princeton, quando lançou a base para a sua filosofia universal. Ele é maravilhoso, hein? Vamos ver com quantos anos que ele morreu. Você morreu com 93 anos. Morreu bem idoso. Então, nós iniciamos hoje esse livro, Bhagavad Gita. Falamos um pouco sobre o professor Roden, citamos alguma coisa sobre a essência do Bhagavad Gita, que é canção, a sublime canção, a sublime canção. Então, vamos guardar bem isso na memória. Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita, de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico-filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. Um manual de assertividade
Ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os dois caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita então aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Então, temos aqui alguns escritos. Eu me entrego porque eu confio meu sentir em algo que eu estou interagindo. Peça cósmica, sentir, tapas, sentir, pensar, sentir e agir. Observe-se, dar conta, confie em algo. O que trava sua ação é a preguiça, é a morbidez. Existe algo em você que não tem você, é você. 7º verso do capítulo 5º, flor de lótus, crescer em direção à luz, atravessando a própria lama, pureza, desapego, sabedoria. A contaminação escorrega na flor de lótus, é a sabedoria. Verso 11. Nossa, muito lindo tudo isso. Professor Roden, filósofo, educador e escritor brasileiro, nasceu em 1893, faleceu em 1981. Possui um currículo notável, formado em universidades europeias em filosofia, teologia e ciências naturais. Roden transcende a teologia eclesiástica e a filosofia oficial, tornando-se um pensador além de seu tempo. Roden escreveu cerca de 60 obras sobre filosofia, religião e ciência, dominando várias línguas, inclusive o latim, o grego, traduziu 3 livros sacros. Traduziu os 3 livros sacros da humanidade, o Novo Testamento, Bhagavad Gita de Krishna e o Tao Te Ching. Por mais de um ano conviveu com Einstein. Roden falava muito bem o alemão. Na Universidade de Princeton, quando lançou a base
para a sua filosofia universal. Ele é maravilhoso, hein? Vamos ver com quantos anos que ele morreu. Você morreu com 93 anos. Morreu bem idoso. Então, nós iniciamos hoje esse livro, Bhagavad Gita. Falamos um pouco sobre o professor Roden, citamos alguma coisa sobre a essência do Bhagavad Gita, que é canção, a sublime canção, a sublime canção. Então, vamos guardar bem isso na memória. Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita, de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os dois caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita, então, aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Então, temos aqui alguns escritos. Eu me entrego porque eu confio meu sentir em algo que eu estou interagindo.
peça cósmica, sentir, tapas, sentir, pensar, sentir e agir. Observe-se, dá conta, confie em algo. O que trava sua ação é a preguiça, é a morbidez. Existe algo em você que não tem você, é você. 7º verso do capítulo 5º, flor de lótus, crescer em direção à luz, atravessando a própria lama, pureza, desapego, sabedoria. A contaminação escorrega na flor de lótus, é a sabedoria. Verso 11. Nossa, muito lindo tudo isso. Professor Rode, filósofo, educador e escritor brasileiro, nasceu em 1893, faleceu em 1981. Possui um currículo notável, formado em universidades europeias em filosofia, teologia e ciências naturais. Roden transcende a teologia eclesiástica e a filosofia oficial, tornando-se um pensador além de seu tempo. Roden escreveu cerca de 60 obras sobre filosofia, religião e ciência, dominando várias línguas, inclusive o latim, o grego, traduziu 3 livros sacros. Traduziu os 3 livros sacros da humanidade, o Novo Testamento, Bhagavad Gita de Krishna e o Tao Te Ching. Por mais de um ano conviveu com Einstein. Roden falava muito bem o alemão. Na Universidade de Princeton, quando lançou a base para a sua filosofia universal. Ele é maravilhoso, hein? Vamos ver com quantos anos que ele morreu. Você morreu com 93 anos. Morreu bem idoso. Então, nós iniciamos hoje esse livro, Bhagavad Gita. Falamos um pouco sobre o professor Roden, citamos alguma coisa sobre a essência do Bhagavad Gita, que é canção, a sublime canção, a sublime canção. Então, vamos guardar bem isso na memória. Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita, de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os 2 caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses.
Bhagavad Gita, então, aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Então, temos aqui alguns escritos. Eu me entrego porque eu confio meu sentir em algo que eu estou interagindo. Peça cósmica, sentir, tapas, sentir, pensar, sentir e agir. Observe-se, dá conta, confie em algo. O que trava sua ação é a preguiça, é a morbidez. Existe algo em você que não tem você, é você. 7º verso do capítulo 5º, flor de lótus, crescer em direção à luz, atravessando a própria lama, pureza, desapego, sabedoria. A contaminação escorrega na flor de lótus, é a sabedoria. Verso 11. Nossa, muito lindo tudo isso. Professor Roden, filósofo, educador e escritor brasileiro, nasceu em 1893, faleceu em 1981. Possui um currículo notável, formado em universidades europeias em filosofia, teologia e ciências naturais. Roden transcende a teologia eclesiástica e a filosofia oficial, tornando-se um pensador além de seu tempo. Roden escreveu cerca de 60 obras sobre filosofia, religião e ciência, dominando várias línguas, inclusive o latim e o grego. Traduziu 3 livros sacros. Traduziu os 3 livros sacros da humanidade, o Novo Testamento, Bhagavad Gita de Krishna e o Tao Te Ching. Por mais de um ano conviveu com Einstein. Roden falava muito bem o alemão. Na Universidade de Princeton, quando lançou a base para a sua filosofia universal. Ele é maravilhoso, hein? Vamos ver com quantos anos que ele morreu.
Você morreu com 93 anos, morreu bem idoso. Então, nós iniciamos hoje esse livro, Bhagavad Gita. Falamos um pouco sobre o professor Roden, citamos alguma coisa sobre a essência do Bhagavad Gita, que é canção, a sublime canção, a sublime canção. Então vamos guardar bem isso na memória. Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita, de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico-filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os dois caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita, então, aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Então, temos aqui alguns escritos. Eu me entrego porque eu confio meu sentir em algo que eu estou interagindo. Peça cósmica, sentir, tapas, sentir, pensar, sentir e agir. Observe-se, dar conta, confie em algo. O que trava sua ação é a preguiça, é a morbidez. Existe algo em você que não tem você, é você.
Sétimo verso do capítulo 5, flor de lótus, crescer em direção à luz, atravessando a própria lama, pureza, desapego, sabedoria. A contaminação escorrega na flor de lótus, é a sabedoria. Verso 11. Nossa, muito lindo tudo isso. Professor Rode, filósofo, educador e escritor brasileiro, nasceu em 1893, faleceu em 1981. Possui um currículo notável, formado em universidades europeias em filosofia, teologia e ciências naturais. Roden transcende a teologia eclesiástica e a filosofia oficial, tornando-se um pensador além de seu tempo. Roden escreveu cerca de 60 obras sobre filosofia, religião e ciência, dominando várias línguas, inclusive o latim, o grego, traduziu 3 livros sacros. Traduziu os 3 livros sacros da humanidade, o Novo Testamento, Bhagavad Gita de Krishna e o Tao Te Ching. Por mais de um ano conviveu com Einstein. Roden falava muito bem o alemão. Na Universidade de Princeton, quando lançou a base para a sua filosofia universal. Ele é maravilhoso, hein? Vamos ver com quantos anos que ele morreu. Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os 2 caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita, então, aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna
um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem